Olá, paz de Cristo Jesus. Mais um dia aqui para falar das coisas do alto, das coisas de Cristo, né? Das coisas espirituais, das coisas daqui, né? Que nós vivemos. Espero que tenham gostado dos outros vídeos. Tá bom? É um prazer para mim, dizendo novamente, estar voltando a fazer vídeos, estar interagindo, podendo falar das coisas do alto, que é para isso, né, que nós fomos chamados, ganhamos aí pela fé, pelo crer em Jesus Cristo, a salvação, a liberdade em Cristo Jesus e com um único pedido, o ide, né, amai ao próximo, dizendo e anunciando esse evangelho. Então, por isso, né, eu estou aqui. Eu vim trazer uma palavra, eu fiquei perguntando, Deus, o que eu posso dizer, né? O que eu devo falar, né? Por mais que você conheça e saiba, mas é importante que você diga aquilo, né, a qual o Espírito Santo te guiar. E uma palavra ficou no meu coração: liberdade. Liberdade. E eu vim agora aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5. Eu vou fazer uma leitura, tá? E Gálatas, capítulo 5, do versículo 1, tá bom? Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque eu sou, pois perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou ler somente até aqui para não se estender muito, mas leia o capítulo 5 inteiro de Paulo, é muito bonito, é muito ele falando sobre a lei, né? E sobre como eram forçados naquela época, aonde estava crendo. Era uma novidade, né? Cristo Jesus era uma novidade, então não era necessário mais circuncidar e cumprir preceitos da lei se você foi recebido pela fé em Cristo Jesus, que se resume no: porque toda a lei se cumpre em uma só palavra, essa: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E abaixo fala dos frutos, né, da carne, que é a idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, discussões, heresias e coisas semelhantes, né? E as coisas que são fruto do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Leia, tá bom? E por que essa palavra? A palavra de Cristo, eu posso ler e fazer uma leitura, mas quando você para refletir e mergulhar mais nessa palavra, vai muito mais fundo que somente aqui. Desde aquela época,
Havia homens que queriam fazer as pessoas se circuncidar e cumprir preceitos da lei. Porém, Cristo trouxe a salvação para nós pelo crer, através do seu sangue, de se colocar como sacrifício vivo ali, para que não fosse mais necessário se fazer como no tempo da lei, matando animais e seguindo o que Paulo chama aqui de servidão, de cumprir diversas coisas e você ter liberdade. E o que nós vimos hoje, talvez o que eu vivi já na minha infância, você também já ouve falar muito. Muitas pessoas, elas ficam atônitas. E quando se fala de Cristo, era para se dizer que felicidade. Era para dizer que liberdade, que bom. Mas quando se ouve de Deus, de Cristo, de fazer parte do reino de Deus e estar junto com os irmãos, muitas pessoas, a grande maioria, é a mesma coisa de dizer: ai, vou ter que fazer tal coisa, vou ter que abandonar outra coisa, tá? E o que muitos não entendem é que Deus, ele quer ser o seu amigo. É o teu amigo. Muitas pessoas têm hoje, por não conhecer a palavra, ou ser induzidos, porque Paulo diz na palavra sobre persuasão. Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Muitos homens persuadem as pessoas a fazer coisas que não são o que Deus, não é o que Deus pediu. Você me entende? Ali falou que homens precisariam se circuncidar, mas não. Ele falou aqui: você foi comprado pelo crer. Basta crer e será salvo. Ponto. O mandamento é qual? Amar o próximo, levar o evangelho. E hoje muitas pessoas são retidas ali, sabe? E se constrangem e muitas vezes até abandonam a fé porque são colocados julgos pesados sobre eles que Cristo não mandou como preceitos. Eu me recordo antigamente que, como eu disse, né, desde que eu era novo, minha avó, meus pais me ensinaram e eles seguiam determinada denominação, tá? E nessa denominação específica haviam vários preceitos impostos por doutrinas de homens. E eu vi por muitos anos minha mãe sofrer. Meu avô sofrer, meu avô um pouco antes dele falecer. Eu lembro que nós estávamos conversando sobre... Ele estava muito calor, eu me recordo disso muito bem. Estava muito calor e ele falou: poxa, eu queria tanto, sabe, ai, tá tanto calor, eu queria dormir assim, e tem que dormir de calça. Eu falei: vô, como assim? Não, é por causa da doutrina, né, né, o pastor lá fala que tem que dormir de calça, vô, eu falei: vô, por quê? Não, porque é Deus, né, não, eu fiquei tão triste com isso, tão triste, porque esses homens, cara, eu tento não falar, porque eu não quero aqui ficar pregoando e dizendo que líderes religiosos são homens maus, mas alguns impõem coisas absurdas e matam a fé das pessoas, colocando julgo. E Jesus, ele te deu a liberdade. E só para resumir, eu falei: vô, não precisa fazer isso. Deus, ele te criou, você pode dormir pelado se você quiser, você tá aí do lado da sua mulher, só tá você e ela. Na época minha avó já tinha falecido muitos anos, ele se casou novamente. Eu falei: dorme de cueca, dorme pelado se você quiser, Deus não tá se importando com isso, você tá cumprindo, né, o que ele pediu, você tá amando o próximo, você tá buscando ele, ponto. Mas eram coisas absurdas. Eu me recordo que no tempo, nessa mesma denominação,
as mulheres, elas não podiam cuidar da própria higiene. Tanto era a servidão que era colocada sobre elas. Não podiam nem tirar a sobrancelha, tinha que deixar uma taturana aqui na testa, sabe? Se tirasse o pelo aqui do sovaco, era pecado, não, é vaidade, mano, não pode, tem que ficar suvaquenta, sabe? Tem que ficar peluda. Não pode tirar o buço, não pode, você tem que deixar tudo. Tem que virar uma loba. O seu marido, ele tem que andar mulambento. Quantos casamentos foram destruídos por causa de julgos de homens? Quantas vidas deixaram e enlouqueceram por causa de doutrinas humanas? Até hoje isso acontece, até hoje, sabe? Por falta de conhecimento. Quantos perecem, quantos são infelizes? Eu mesmo, Rodrigo, já vivi isso. Ó, Deus tá falando pra você, irmão, você tá andando de short, Deus tá de... E daí? E daí? Que eu tô usando short, e daí? Eu tô praticando amor ao próximo. Tá? E daí? Se eu tingir o meu cabelo, e daí? Né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Isso vai te escandalizar? Tal coisa vai te escandalizar? Então não faça. Não faça. Mas tudo é lícito porque Deus te trouxe a liberdade. E voltando ao que eu estava dizendo, Deus quer ser teu amigo. Tá? Ele quer ser o teu amigo. Quer ter intimidade de amigo com você. Às vezes você fica se colocando como que Deus ele não muda, é o mesmo ontem e hoje, tá? Mas ele quer intimidade com você. Ele não quer, todo mundo, às vezes Deus é colocado como um Deus carrasco, só isso. É um Deus carrasco, que pesa a mão, né? Então até para falar com ele tem que ter um jeito. Fala como eu e você. Como você estivesse falando com um amigo, com alguém que você sente muito amor, sabe? Eu lembro que eu até ria, na época, né? Estando em um ministério, as formas que eram faladas, né? Que era direcionado a Deus. Tipo assim, um exemplo. Ah, Senhor, Papai do céu, Senhor... Meu, você fala assim com um amigo? Você fala assim com um amigo? Você tem que ter reverência quando chegar. Peça perdão, misericórdia, eis-me aqui, meu Deus. Ponto. Tá? Mas se eu chegar pra você assim, você não é o Rodrigo que faz os vídeos? Meu irmão, estou aqui! Você vai falar, Rodrigo, você tá doido, cara? O que você tá falando? Por que você tá falando assim comigo? Qual que é o problema? Entendeu? Quem dirá com Deus? Quer ser íntimo de Deus? Quer ser amigo de Deus? Então trate ele como um amigo. Com reverência. Sabendo que ele é o seu Criador, né? Então, às vezes nós nos limitamos a Deus e vivemos uma vida tão entediante, tão ruim na terra, pelo fato de não sabemos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, tá? Hoje, nos vídeos anteriores eu falei sobre o templo. Teve um irmão no vídeo Você Não Deve Dar o Dízimo, que ele escreveu um textão enorme, colocou diversos versículos, e eu não me recordo agora o nome do irmão, porque tá aí no celular, né? Mas ele falou, não foi abolido. Não, é de fato. A lei em si só ela não foi abolida, mas não se faz necessário que se cumpra tais leis. Como Paulo diz aqui, tá? Você quer se circuncidar? Tá bom, se circuncida, mas vai ter que fazer todo o resto da lei. Porque você foi comprado pelo quê? Pelo sangue de Cristo e por crer? Ou você foi comprado e está ganhando a sua salvação pela lei? É por Cristo? Então ponto. Então você não precisa fazer essas coisas, tá? Hoje eu já passo a não ser
de uma maneira tão enérgica como eu era antes em falar destas coisas, porque eu aprendi com a própria palavra em Coríntios que muitas pessoas ainda... Eu não quero que você se ofenda, tá? Mas muitas pessoas, elas tomam leite, né? E outras pessoas, elas comem uma comida mais pesada. Então eu me olho hoje e eu falo, eu tô na liberdade de Cristo Jesus. Se eu quiser ir fazer uma visita, como já aconteceu, eu conheci uma pessoa muito especial que falou, vamos no ministério tal? Vamos. E eu me senti muito bem. E eu falei com os irmãos, abracei irmãos, falei da palavra, e aquilo foi muito bom. Mas eu não preciso estar lá segunda, quarta e sexta. Eu não preciso estar frequentando tal denominação para saber que eu tenho a minha salvação e que eu estou obedecendo e servindo a Cristo Jesus. Eu não preciso estar abaixo de uma liderança X ou Y. Essa é a minha liberdade. Porém, algumas pessoas, se saírem debaixo, né, dessa liderança, se ela parar de ir aos cultos que são feitos na igreja, né, no templo, naquele local aonde ela frequenta, ela vai abandonar Cristo Jesus, porque Cristo está ligado àquilo. Entendeu? Eu me recordo que eu ia muito frequentemente, quando não tinha culto no ministério que eu tinha que ir em outro, porque eu falava, não, senão... Eu orava dentro de casa fortemente, mas para mim Deus estava sentado ali. E hoje eu sei que não, Deus está aqui. Ele está aqui, eu posso sentir Ele está aqui. E eu oro, e eu falo, e eu tenho a liberdade de falar, Cristo Jesus está aqui. E você está aqui comigo. Então, onde há, né, dois ou mais ali, Jesus está presente. Eu sei que Ele se faz presente aqui, sabe? Me usando como instrumento dEle. Mas hoje eu entendo que muitas pessoas, se elas deixarem de ir, elas vão padecer, né? E eu tenho que deixar Jesus, eu tenho que deixar Deus trabalhar da maneira dele, né? O que eu posso é dizer. Não é necessário se cumprir, ir ao templo, né? Ou dar o dízimo, mas eu ouvi no decorrer desse tempo uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? Que muitos irmãos até falaram naquele vídeo, sabe? E eu não estou dizendo como eu disse, o que está dito e é isso. Não é necessário dar o dízimo e existem muitos homens que querem só o dinheiro. Eles não se preocupam, eles adoram a Mamon e persuadem com palavras bonitas para ter o dinheiro do povo e viver uma vida boa. Isso é triste e acontece. Eu repudio isso e a palavra também. Mas muitos homens, eles ajudam pessoas realmente. Tem homens de bem, que tem ministérios onde eu conheci, que eu falei, poxa, que faz um trabalho incrível, sabe? Que faz um trabalho de Deus, sabe? Que ajudam pessoas, que dão alimento, que dão um cuidado. E nada mais justo, é o que eu já ouvi, nada mais justo se você está frequentando o lugar onde uma pessoa ou mais pessoas mantém para você chegar, sentar, ouvir uma palavra, beber água, ir ao banheiro. Então você deve ajudar, então ajuda, sabe? Se você frequenta aquele lugar e ele é mantido por alguém, nada mais justo que você chegar e dar uma oferta. Ou o dízimo, né? Eu vou dar o dízimo para ajudar o pastor desse ministério. Então talvez quando você chega e é tão enérgico, talvez pessoas se lancem para fora, né, do templo, da religiosidade, mas ao se lançar para fora, por não estar ligado com Jesus Cristo, não entender essa liberdade, ela pode se desviar. E eu quero que Deus trabalhe na sua vida, e eu não quero ficar sendo um cara julgador que fala, não faz isso ou faz aquilo, tá? Eu quero que você tenha a sua experiência com Cristo Jesus. Eu quero que você viva essa experiência e que você possa
sabe, sentir essa liberdade, mas que você tenha a sua experiência com Deus. O que eu, Rodrigo, posso é te falar que Jesus, ele te libertou, tá? E ele quer a sua amizade, quer que você seja livre, que você entenda que você pode viver uma vida boa, que você pode empreender, que você pode viajar, que você pode ter um bom carro, que você pode ter o casamento abençoado com Deus, que você pode prosperar, que você pode ir em uma festa, tá? E até beber. Nossa, Rodrigo, até beber. Tá bom? Eu não quero que você seja um... Claro, que você tenha consciência, tá? Que você pode beber um vinho, tá? Muitas pessoas têm vontade de fazer coisas e até de repente beber, mas o meu pastor falou que não. Fala para ele ler Bíblia, tá? Jesus foi chamado de beberrão. Eu não tô dizendo isso para você sair bebendo, tá? Às vezes, tá falando que os irmãos podem sair e encher na cara. Não é isso, tá? Você tem que... Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E se isso te leva, tá, por uma perdição, se você não tem controle sobre si, teve algum problema com o vício, não beba. Tá? Mas é como um exemplo, é uma coisa muito polêmica, mas é um exemplo para que você entenda, tá bom? Jesus, ele era chamado de beberrão, lá vai lá, andando com o pecador, aquele beberrão, tá? E é só para dizer, mas Rodrigo, mas era suco de uva, não era, tá bom? Quando você é chamado de beberrão, se eu pego uma jarra de limão, tá? Um exemplo, e eu tomo, vão me chamar de beberrão? Não, porque eu tô bebendo suco. Mas se eu pegar uma jarra de vinho e beber, eu vou me chamar de beberrão, porque eu tô bebendo bebida forte. Você entende? Eu não tô dizendo que você tem que fazer, mas eu quero dizer que você é livre em Cristo Jesus. E Paulo diz aqui, não vos tornei ao jugo da servidão, mas tenha liberdade, tá? A liberdade que Cristo... Então qual que é a diferença de eu estar com Cristo ou não? Tá? É a salvação. E você deixar o velho homem, a velha mulher. Se antes você era invejoso, se antes você maldizia seu irmão, se antes você era matador, homicida, ladrão, maldizente, julgador, hoje você não é mais. Hoje você vai exercer em Cristo Jesus os frutos do amor, que é... Olha aqui. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Hoje você é um novo homem em Cristo Jesus, exercendo a paz, o amor, o perdoar, o falar de Cristo, tendo longanimidade, mansidão de espírito, sendo um homem bem, de retidão, de fé, um bom exemplo, tá? Não sendo mais o homem mau, que se dá aos prazeres da carne, prostituição, adultério, difamação, sabe? Pornografia, toda essa loucura. Você não faz mais parte disso. Agora você está com Cristo. Mas é livre. O mundo é seu. Você pode viver. Entenda, não é que o mundo... mas o mundo é do maligno. O mundo... Deus deu a terra aos homens para você dominar. Para você dominar sobre a terra. Para você viver. Para você morar bem. Tá? Para de dar as coisas. Nada é do diabo. Nada. Para de dar as coisas que Deus deu para você. Dizendo que é do diabo. Isso e aquilo é do diabo. Eu não posso... Você... É lícito para você. Tudo. O mundo é seu. Mas você tem que viver conforme Cristo te chamou, na paz, no amor ao próximo, pregando, não julgando as pessoas, tá? Leia a Bíblia. Peça para Deus te dar o discernimento para que você entenda o que Ele fala com você. Mas sai debaixo desse jugo. Talvez você esteja vivendo uma vida penosa, triste, ruim, sofrendo, sabe?
vivendo ali, tendo que usar vestido, não pode colocar uma calça para você que é mulher, o homem não pode fazer isso, tem que... Não! Vive em paz, prospera. Prospera, viva. Na Bíblia diz que reinaríamos na terra e depois com Cristo. Então reine. Vive uma vida de gozo, de paz. Aproveite, curte sua mulher, sua família, teus filhos, tá? Mas não deixe Cristo de lado. Ele é teu amigo. Então viva com ele sabendo que ele é teu amigo. E fala com ele como um amigo, tá? Viva essa liberdade, tá bom? Essa liberdade em Cristo Jesus que vai te trazer a paz, o amor. Cumpra, tá? O amor de Cristo conforme diz o teu evangelho, tá bom? E é isso, tá? Fica aqui essa mensagem hoje, tá? Viva a liberdade em Cristo Jesus, que Ele vos chamou, tá? Não deixa ninguém te persuadir, te colocar num jugo pesado. Analise, foi dito tal coisa, nossa, deixa eu analisar onde está na Escritura. Aonde Cristo fala que eu tenho que fazer isso, senão eu vou ser salvo, tá? O que eu digo para você, se você está num determinado ministério e aquela pessoa quer te alienar, dizendo que só lá há salvação, fuja daí. Fuja daí. Tá bom? Porque Cristo te trouxe a liberdade. E quando alguém te fala que só lá você tem salvação, tá? Essa pessoa ela quer te alienar. Então se o teu pastor, teu líder religioso diz que você só tem que ficar lá e que no quintal do outro pastor, do outro irmão, lá tem comida estragada, que você tem que ficar aqui, que aqui é o seu lugar, fuja daí, porque ele quer te alienar, ele quer prender você. E Cristo te libertou. Abra os teus olhos, tá bom? Então fica na paz. Muito obrigado por mais, esse dia poder estar falando das coisas de Cristo Jesus com você, meu irmão, minha irmã, tá? Deus te abençoe, segue firme em Cristo, segue orando, não desanima, tá bom? Porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Olha ao redor, e eu tava parando para pensar esses dias, como falou que nos últimos dias seria como os dias de Noé, E tá acontecendo. Tá tudo acontecendo, sabe? O dilúvio tá acontecendo, a chuva tá acontecendo, tudo tá sendo como a palavra de Deus disse que seria. A água do dilúvio já tá na boca, mas ninguém percebe. Já tá quase submerso todo mundo, mas ninguém percebe, Tudo que tá acontecendo. Então, viva a sua vida, tá? Viva essa vida de paz e de liberdade em Cristo Jesus, com os frutos do Espírito e amando o teu próximo. Não maldiza o seu próximo, tá? Não fica se ligando nas coisas da TV, o que a TV fica passando para você, o pânico a todo momento, mas crê em Deus. Nesse momento que nós vivemos, crê em Deus, crê em Deus. Creia que a sua vida está na mão dele, tá? Deixa o dia, o amanhã cuidar do seu próprio mal, mas viva hoje. Eu estava hoje em Mateus fazendo uma leitura e ele diz isso. Jesus diz, vive a tua vida hoje. Para de ficar ansioso pela sua vida. Ai meu Deus, o que eu vou comer? Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Para de ficar ansioso pela tua vida. Deus cuida dos pássaros, dos animais que não plantam. Quem dirá você que é imagem e semelhança dele? Para de ficar ansioso. Para de ficar ansiosa. Tá? Acredite em Jesus, ele vive. Por mais que você não ouça, às vezes nós ficamos tão desesperados que eu já falei, Deus fala comigo. Queria eu, que ele descesse aqui, sentasse aqui do lado, mas você tem que entender que o Espírito Santo de Deus que fala por Jesus Cristo está em você. Deixe ele falar. Respire e aquieta o seu coração e entenda que ele vive. E você é salvo por ele, que Deus acredita.
Rodrigo, eu tô com arroz e feijão. Eu tô só com arroz. Eu tenho minhas contas. Exerce a fé. Como que eu faço isso? Pede para ele com fé. E descansa. Coloque ele à prova. E descansa. Deus, eu não tenho o que fazer. Eu não sei como eu vou pagar minha dívida. Eu não sei que comida eu vou dar para os meus filhos. Pede para Deus e descansa. Ele vai mostrar quem que ele é. Tá? Descansa, exerce a tua fé. Tá bom? Eu lembro que em certo momento os discípulos estavam no mar. O mar todo revirado. Entrando água no barco, aquele desespero. Jesus estava dormindo, os discípulos, Senhor, estamos perecendo. Senhor, estamos morrendo. Você está dormindo, Jesus acordou no meio daquele mar revolto e disse, homens de pouca fé. Homem e mulher de pouca fé. Poxa, e daí que o mar tá todo revolto? E daí que o mundo tá se acabando com o coronavírus, com uma pandemia? E daí? Eu tô aqui. Você sabe quem tá com você no barco? Jesus. Abre o teu olho e entenda. Jesus está com você no barco. Jesus. Tá com medo do quê? Ele cuida de você hoje e sempre. Então acredita, tá bom? Acredita. Fica com Deus, tá? Fica na paz. Abraço do Rodrigo, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.